Olá, está começando agora aqui pela TV Legislativa, mais um TVL Comunidade. Muito obrigado você que está nos acompanhando nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Nós vamos começar hoje aqui o TVL Comunidade falando a respeito da eleição de conselheiros tutelares aqui em Blumenau, que acontece agora nesse começo do mês de outubro. A gente está recebendo aqui no estúdio a Annelise Terman Schlesser, que é membro da comissão eleitoral, desse processo eleitoral que vai acontecer dentro do Conselho Tutelar. Annelise, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Também é uma satisfação estar aqui com vocês e poder levar para a comunidade esse momento tão importante, que é a eleição dos nossos conselheiros tutelares. Por que essa é uma eleição inédita, hein, Annelise? Diferente de todas as outras que já teve para a eleição de conselheiros tutelares. Primeiro é porque ela é universal em todo o Brasil, no dia 4 de outubro acontece a eleição. Segundo, porque é o povo mesmo que vai eleger. Antes não eram os colégios eleitorais, ou seja, as entidades se inscreviam para poder votar e eleger o Conselho Tutelar. Você não é conselheira, né, Annelise? Hoje, atualmente, não. Já foi? Já fui durante 6 anos conselheira em Blumenau. Certo. Hoje faz parte dessa comissão eleitoral. Quem é que está trabalhando nessas eleições aí junto com você? Todo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, então ele é responsável por todo o processo. Os membros do conselho eles têm que, nós temos um trabalho muito intenso de organizar todo esse processo, porque como ele é voto universal, tem que ser trabalhado com urnas do TRE e para nós é um desafio, porque nós somos todos leigos, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança é formado por entidades governamentais e não governamentais. E nós estamos nesse processo aí inovador, mas com um grande sucesso e êxito até o momento. Algo bem diferente para vocês também, né? Também, é uma escola de aprendizagem. Começou quando todo esse processo de eleição do Conselho Tutelar? Porque teve um período de inscrições para os candidatos, né, Annelise? Sim, o edital foi lançado desde a questão da atualização da lei. O município de Blumenau teve que fazer a atualização da lei, conforme a lei federal, porque antes o mandato do conselheiro era de 3 anos, agora é de 4 anos. Então, também era, como agora é processo do voto universal, sufrágio universal. Também em Blumenau eram antes 10 conselheiros, agora vão ser eleitos 15 e não mais 10. Então, tudo isso, o município teve que se atualizar na questão da legislação, né? E em abril foi lançado o edital, foram abertas os prazos de inscrições das pessoas que queriam se interessar, né, em ser pré-candidatos, né? Aí foram analisados todos os currículos, a ficha de inscrição, para ver se a documentação estava de acordo conforme o edital, conforme a lei. E então, a partir de 1º de agosto, os candidatos foram homologados. Então, esses são os candidatos e podem fazer suas campanhas. Podem fazer suas campanhas, certamente, né? Os telespectadores que estão acompanhando a gente aí já receberam, né? Pedido de votos desses conselheiros tutelares. São quantos candidatos, Annelise, no total? Nós tínhamos 124, houve uma desistência, então hoje são 123 candidatos. Então toda a campanha, eles têm a responsabilidade de ir atrás do povo que vai votar, né? Nós disponibilizamos já os locais de votação. Blumenau vai trabalhar com 19 locais de votação. Nós não temos como organizar uma eleição conforme a eleição para vereador, para prefeito, porque envolve toda uma organização muito grande. Então, nós temos que, por lei, disponibilizar 609 urnas, né, que Blumenau hoje tem no colégio eleitoral, mas em 19 locais de votação. Então, a gente teve que fazer um mapeamento de cada seção onde ela fica, onde nós poderíamos atingir toda a população para que ninguém saia prejudicado, nem o candidato que quer ser conselheiro, nem a população ou o povo que quer votar, para que ele não consiga chegar às urnas, né? Antes de falar como é que vai ser o processo de eleição lá no dia 4 de outubro, Annelise, primeiro gostaria que você nos explicasse quem são esses candidatos, quem são essas pessoas que se candidataram à função, né, de conselheiro tutelar. São pessoas da comunidade, tem que ter algum tipo de especialização em alguma área ou não? Qualquer um
pôde ser candidato. Como é que funciona isso? Nós temos também, houve essa mudança, alteração da lei, né? Hoje, qualquer pessoa cidadã que resida em Blumenau há mais de um ano pôde se candidatar a conselho tutelar. Não teve exigência de nenhuma formação na área. Para 2019, o novo pleito, então, conforme a lei municipal, será exigido formação de nível superior. Né? E a residência de pelo menos mínimo um ano em Blumenau. E vão ser eleitos 15, né? Isso. 15 conselheiros. 15 que vão tomar posse no dia 10 de janeiro de 2016. Todo o Brasil, nesse mesmo dia, então, todos os conselheiros tutelares tomam posse. Quem dá a posse é o prefeito municipal, juntamente com o coordenador do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Até para explicar, para quem não conhece, a Annelise comentou que já foi conselheira, você pode falar muito bem, então o que faz o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, Annelise? Então, na verdade, o conselho tutelar, o conselheiro, né, ele tem o dever de fazer, garantir com que a lei do Estatuto da Criança e Adolescente seja aplicada na sua íntegra, seja pela população, seja pelo governo, pelo Estado, seja pela família, né? Que ele garanta, ele está ali para garantir os direitos da criança e adolescente sejam usufruídos e aplicados na íntegra. São profissionais que são remunerados, obviamente, não são cargos voluntários, né? Não, o município de Blumenau tem uma política assim, de remunerar bem o conselheiro tutelar, por entender que ele é um agente público, né, de grande valia, de grande importância para a política da criança e adolescente do município. Certo. E até então eles eram eleitos por votação das entidades que se cadastravam. Dessa vez não. Toda a população vai poder votar? Essa é a pergunta que eu te faço aqui. Todo mundo vai poder votar? Todos quem tem título eleitoral? Isso. Quem tem título de eleitor e está em dia... Votar em Blumenau? Isso, votar em Blumenau, em dia com as questões com o título de eleitor, em Blumenau ele vota, eu digo até um dever, né, das pessoas irem realmente, não vai ser obrigatório o voto, mas é um apelo que a gente faz enquanto conselho, de que o conselho tutelar é um agente importante, né, da comunidade, ele é representante do povo e fazer garantir toda a política da criança e adolescente e também da família. Então, assim, é nosso dever também eleger bons candidatos ou bons conselheiros tutelares, né, que eles ouçam e eles recebam o candidato, ouvem o que eles têm a dizer, qual é a política de atuação deles. Eles não têm que fazer promessas nenhuma, porque o conselheiro tutelar ele tem que, na verdade, trabalhar com o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele não pode ficar prometendo que vai resolver o mundo, porque isso não é função do conselho tutelar. Então, que as pessoas também prestem atenção no que ele vai oferecer enquanto candidato. Né? Tem muito da questão do histórico do candidato, né? Pela índole dele, pelo que ele já fez e tal. Né? Isso, é bem importante que a gente analise essa questão de qual é a concepção dele de infância, né? Do que ele vê na questão da política de proteção. Que se ele já não acredita, nós temos às vezes muitas pessoas que ainda não acreditam, não sabem por que o Estatuto da Criança e Adolescente vem e ele é importante. Se a pessoa já não acredita de que a lei veio para atrapalhar, como muitas vezes no senso comum, de que o Estatuto veio para tirar o direito dos pais ou só dar direito para a criança e adolescente, ele dá sim o direito de cidadãos, né, na infância e adolescência em situação de desenvolvimento, de que ele ouça do candidato o que ele pensa do Estatuto da Criança e Adolescente, qual é o caminho dele na área da infância e adolescência. Bom, então o voto é para todos. Quem está com o cadastro em dia, lá com a Justiça Eleitoral, pode votar. E são 19 locais de votação. Isso é importante. Mas antes de você falar isso, Annelise, tem agora esse processo de biometria que está acontecendo. Isso altera alguma coisa na votação ou não? Não? Como é que funciona? Não altera, porque o TRE, de dever do TRE é fornecer para os municípios as urnas, né, e a listagem dos eleitores. O grande desafio nosso que vai ser voto de papel, né, então urna de lona. Não vai ser urna eletrônica? Não vai ser urna. Quem não fez ainda o cadastro biométrico, não se preocupe, pode fazer votar, porque ele vai ser voto com urna de lona. Então tanto quem já fez o cadastramento biométrico e quem não fez pode votar e vai ser cédula.
Cédula, isso. Então, toda a organização das cédulas já está pronta, né? Então, é bem importante. Quem não fez ainda o cadastro ou já fez, não impede da pessoa ir votar no dia 4 de outubro. Certo, são 19 locais de votação e são mais de 600 urnas. São 608 sessões, né? Sessões eleitorais. Sessões. E aí como é que a pessoa vai saber aonde é que eu devo ir votar? Já que o local de votação pode ter alterado da pessoa, né? Como é que as pessoas sabem aonde ir votar no dia 4 de outubro? Nós já publicamos uma relação no site ali do Conselho, entrar no site da Prefeitura, né? Vocês vão ver no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, já está a listagem lá. A gente também já disponibiliza para os candidatos, né? Que eles também façam a divulgação. E nós vamos ainda procurar publicar nos meios de comunicação. A gente está contando com o apoio da mídia, né, para ler os locais. A gente vai também encaminhar para as escolas, isso, para que a gente consiga fazer uma boa divulgação mais próxima aí da onde a pessoa, então, ela tem que olhar pela sessão eleitoral. Onde está a minha sessão e aí lá vai estar também o colégio eleitoral. O local de votação, porque numa eleição tradicional existem muitos outros locais de votação, não são só 19, né? Então vocês tiveram que pegar as sessões e começar a juntar em locais diferentes. 19 locais, fechamos em 19 locais. Tá, vamos combinar assim, então no final aqui do TVL Comunidade, pessoal da equipe técnica, vamos organizar isso aí, para a gente colocar então no final aqui desse bloco a listagem, então depois da entrevista, vamos colocar essa listagem com 19, né, locais de votação, porque é importante já informar, né, o telespectador aonde são esses locais de votação para as pessoas já ficarem atentas. Vocês tentaram deixar as sessões mais perto da casa do eleitor? Isso, a gente tentou em cada região, tentar contemplar cada região, as mais distantes, né? Alguns polos de votação não tem nem no TRE. A gente, por exemplo, Vila Itopava, lá na Intendência da Vila Itopava, né? A Intendência abriu um espaço para a gente colocar lá uma urna para atender toda aquela região, né? Então, nem sempre aonde antes era um local de votação, essa vez vai ser, e não tinha o costume de ser pelo TRE. Né? Ah, entendi. Então, na Vila Itopava é um exemplo, vai ser lá na Intendência da Vila. Tem algum outro local assim mais conhecido que você lembra assim de cabeça, Annalise, que vai ter ponto de votação? Eu tenho ali até relação, mas assim, na Itopava Central vai ter o Emílio Baumgarten, Leoberto Leal, naquela região da Itopavazinha, né? Que é uma região que já é pelo TRE, né? Já um local. Todos os polos, então, a Sematépica aqui no centro, a Profamília. Então, são regiões, a gente pode passar, divulgar bem certinho para vocês. Alguns polos são nas escolas do município, algumas são nas escolas do estado, a gente buscou parceria do estado também. Lá na hora da votação tem que levar algum documento que é importante? Como é que funciona para votar na cédula, já que as pessoas... Os mais antigos vão se lembrar como é que era, mas os jovens não lembram, né? Porque já tinha o título de eleitor é um documento com foto, né? O ideal seria o título de eleitor, né? Mas um documento de identificação com foto para a gente poder daí lá dar abaixo porque o TRL vai fornecer para nós a listagem com o nome do eleitor. E o candidato tem o seu número? Cada um dele tem um número? Cada candidato é pelo número. Cada candidato, então, recebeu um número e a pessoa vota daí no número ou no nome do candidato. Pode colocar na cédula, escrever o nome do candidato. Isso. Número ou nome? Número ou nome. Vocês acreditam da comissão eleitoral ter a participação de quantos eleitores? Porque há, de certa maneira, né, um descrédito muito grande com eleição, votação, né, política... E ainda mais num momento como esse de crise no Brasil, né? Você acha que as pessoas vão ir às urnas? A gente tem a expectativa, assim, de que atinja no mínimo 10% da população que costuma votar, né? É bem difícil, a gente estava pensando de como nós vamos organizar com o material, então, assim, é uma coisa, assim, bem complicada hoje da estimativa. Nós estamos trabalhando ainda em cima da divulgação para ver também qual é o retorno, né, das pessoas, qual é o envolvimento, né, o que os candidatos também entendem na sua região por movimento, de quanto mais movimentos eles fizerem, mais talvez as pessoas dão retorno, mas não temos uma estimativa fechada de quantos. Tem que ter um número mínimo de votos ou não? Não tem, não exige número mínimo nem máximo, nada. Os 15 mais votados serão os eleitos
na decorrência depois dos suplentes. Né? Os 15 mais votados são eleitos, então, conselheiros tutelares. Isso. Nelise, muito obrigado pela sua participação. A eleição, lembrando, dia 4 de outubro. Isso Eles mesmo. podem fazer campanha até o dia da eleição, normal? Até no sábado, no dia antes da Que eleição. antecede. A eleição no domingo. Que horas a eleição? Das 9 às 16. Das 9 às 4, não às Isso. 5, como é numa eleição. Não. Não às 8 também. Não, às 8. Das 9 às 16. Sem Sem fechar parar, pro sem almoço. fechar para o almoço. Tá bom. Annelise, muito obrigado mais uma vez. Um abraço e bom trabalho para a equipe de vocês, tá bom? Muito obrigada e obrigada pelo espaço também que vocês sempre colaboram. E para nós é importante, para a população também é um trabalho bem importante. Tá certo. Annelise Terman Schlesser, que faz parte, né, da comissão eleitoral agora de votação, de eleição para conselheiros tutelares. É uma eleição inédita, porque todo mundo vai poder participar. Até então, entidades elegiam os conselheiros. Agora não, é você, cidadão, que vai eleger o seu conselheiro tutelar também. São 15 que vão ser eleitos agora no dia 4. Então vamos terminar esse bloco aqui, depois a gente vai combinar certinho. Vamos ver agora então a listagem, né, os locais de votação. A gente vai para o intervalo depois e voltamos na sequência aqui com o TVL Comunidade. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa, depois dessa entrevista anterior, né, sobre o Conselho Tutelar, que vai ter eleição agora em outubro. A gente está recebendo aqui no estúdio, para dar sequência agora ao TVL Comunidade, a Creuza Fleck, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Gerontologia, o IBGeron, que tem sede aqui em Blumenau, Instituto Brasileiro, né, Creuza? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos a oportunidade. Ele foi criado em 2007 em Blumenau. Ele foi idealizado por um grupo de pós-graduandas, né, em gerontologia, que idealizamos ele e implantamos em Blumenau. Então, ele hoje, a sede do Instituto é aqui, e por ser uma UCIP, pode ser expandido com unidades por todo o Brasil, né? Você foi uma das fundadoras? Sou uma associada fundadora, assim como minha colega Rosana Rani, que ela também, ela é uma das sócias fundadoras que permanece, né? Qual que é a tua especialização nessa área, Creuza? Bom, eu sou educadora, pedagoga, sou gerontóloga, né? Tenho pós em gerontologia, tenho também mestrado em educação, estou concluindo uma pós em psicopedagogia. Que bom, né? Que bom. Informação importante, né? E a Creuza é muito qualificada, pelo que só o currículo, rápido currículo aqui dela, né? Eu acho que a gente busca, né? O conhecimento está ali, a gente precisa buscá-lo, né? Bom, se qualificar o que cada vez faz melhor. o Instituto Brasileiro de Gerontologia para que as pessoas conheçam também o trabalho feito por esse instituto aqui de Blumenau, Creuza? Sim, desde sua criação, a gente idealizou cursos, entre eles o curso Cuidadores de Idosos. Então, diria hoje que ele é o nosso carro-chefe, né? Criamos, idealizamos, é um curso oferecido, um curso de curta duração, oferecido durante 6 meses. São 150 horas de curso, 6 meses, porque são oferecidos durante 2 noites somente, né? E essas 2 noites por semana faz com que o curso se estenda um pouco mais. São 150 horas parte teórica em sala de aula, depois 40 horas no final do curso de estágio, né? Temos 3 instituições aqui no Blumenau que são parceiras nossas, onde a gente encaminha os cuidadores. A partir da sua criação, da sua fundação, também sentimos necessidade de implantar um banco de dados, que é uma forma do cuidador se tornar um associado, já que somos uma associação, né? Uma UCIP.
eles são convidados a permanecer conosco e com isso nós encaminhamos eles para o mercado de trabalho, né? Enquanto associados, eles são encaminhados ao mercado de trabalho. A gente, com isso, gera emprego e renda, né? Sim. Você sentir essa necessidade de formar pessoas nessa área, de formar as pessoas para cuidar dos idosos? Muito, muito. Eu acho que sim, o que o curso de pós-graduação veio nos informar, né? Que a capacitação, que a qualificação destes profissionais era de suma importância. O que temos ainda? Muitos cuidadores informais que começam a cuidar de um familiar, depois se sente seguro, se insere no mercado de trabalho. Mas como qualquer área do conhecimento requer capacitação, qualificação, formação, né? Esta é uma área também da área da saúde extremamente se faz necessária. Então foi a partir dali que se implantou, que se idealizou, né, um currículo que viesse a atender essa expectativa, essa demanda. E a demanda, ela existe, né? Ela está aí, ela se faz necessário que esse profissional também, profissional da saúde, né, que tenha qualificação e que esteja capacitado para atender bem o idoso. E essa questão do envelhecimento da população, como é que vocês no Instituto trabalham com isso? Porque a tendência é a gente ter cada vez mais pessoas idosas, né? Isso é uma tendência mundial e brasileira mais ainda. O reconhecimento que além de estarmos envelhecendo, sermos uma sociedade que também seremos sexto país do mundo com maior número de idosos. Considerando idoso aqui no Brasil, 60 anos ou mais, né? País em desenvolvimento, países desenvolvidos, 65 anos. Então, nós somos um país que estamos envelhecendo. E agrega-se necessidades. Esse idoso vai requerer que tenha um cuidador no futuro. Vai depender também de agravos da saúde, enfim. São várias coisas, né, que se apresentam. Então, na medida da gente perceber isso, acho que a gente se adianta e começa a capacitar pessoas que realmente venham a atender as pessoas e bem atendê-las. Então, para atender, um curso se faz necessário, né? Então, envelhecimento, sim. Nós moramos numa região onde temos a possibilidade de vivermos mais, né? E estas pessoas poderão não precisar de cuidados, mas poderão também precisar. Então, a sociedade precisa se preparar com isso. E a gente está aí para colaborar. Colaborar, né? E inserir no mercado esse profissional, né? Desculpa, Creuza, mas hoje faltam cuidadores de idosos no mercado? Há uma necessidade de qualificação desses profissionais cada vez mais? Com certeza. Com certeza. A demanda existe. Como tu mesmo disseste, o envelhecimento está aí. Uma sociedade que está envelhecendo gera outras necessidades, entre elas pessoas capazes, qualificadas, que venha bem atender esse idoso. Então, a demanda existe muita informalidade ainda, a gente não sabe relatar, trazer para vocês um dado estatístico no sentido de assim, temos em nossa sociedade tantos, mas isso demanda uma pesquisa, né? Acho que é bem pontual isso, porque temos muitos cuidadores. Aquele cuidador que passa a cuidar do seu familiar, do pai, de uma mãe, e depois se insere no mercado para cuidar de outras pessoas. Isso temos muito em nossa sociedade. O curso que o IBGERON oferece, por exemplo, é para aquele cuidador que quer depois se profissionalizar, trabalhar mesmo nessa área, ou é para os filhos, se quiserem fazer, para aprenderem a cuidar melhor dos seus pais, por exemplo, ou não? Temos todos os perfis. Temos pessoas que são pessoas que, inclusive, têm curso superior e que nos procuram para cuidar de seus pais. Querem buscar o conhecimento na área da gerontologia para melhor atender seus pais. Tem diferença, já aproveito, desculpa de cortar assim, mas de cuidar de criança e de idoso? Até porque a gente costuma ouvir muito na opinião pública, né? Cuidar de uma criança, de um idoso é a mesma coisa depois cuidar como fosse uma criança ou não. Primeiro, não podemos infantilizar o idoso, né? Isso é importante, uma pessoa diga, com né? sabedoria, uma pessoa com vivência, uma pessoa com conhecimento. E a forma de interagir com
esse sujeito, esta pessoa é diferente. Uma criança está em fase de crescimento, está se desenvolvendo, são pedagogias diferentes, né? Participar ou cuidar de um idoso requer um olhar a toda a sua vivência. Nós não podemos desconsiderar tudo que esta pessoa viveu, todo o cabedal de informações, de conhecimento, essa coisa que a gente chama de sabedoria e que a gente não pode descartar. Uma criança está em fase de crescimento, ela tem toda uma escolarização, uma escolaridade ainda pela frente, que vai atender, né? Agora, o cuidado se faz para as duas áreas, né? Para os dois lados, né? Os dois extremos. O cuidado, aquela coisa, aquele olhar de afeto, carinhoso, de atenção. Isso tanto para a criança quanto ao idoso, né? Desde 2007, 2008, na verdade, vocês já formaram quantas pessoas nessa área? Nós formamos em torno de... inserimos no mercado em torno de 200. Quando a gente diz inserir, são pessoas que já trabalhavam, permanecem ou vão para outros lugares para trabalhar. E assim como inserimos também, em torno de 200 pessoas, né? Não são mais, em torno disso, 200 pessoas. E trabalhar para continuar esse serviço. Muitas né, pessoas, muitas cuidadoras, são mais mulheres que nos procuram para fazer o curso. As cuidadoras, elas buscam depois outros cursos, principalmente o técnico em enfermagem. Porque elas se encontram na profissão e buscam, com qualquer outro profissional, eles buscam ampliar seus conhecimentos e vão fazer um curso técnico. Isso quando não se inserem dentro de um curso de graduação, né? O IBGeron está onde aqui em Blumenau? Nossa sede fica na rua 7 de setembro, 967, em frente ao Café House. Né? Do outro lado da rua? No outro lado da rua tem o Itaú Personalité. Nossas salas estão em cima do Itaú Personalité. Muito bem. Tem site de vocês também? Temos o site, na internet, temos. Na rede, vocês estão por dentro também? Sim, temos o site. Acho que é importante o telefone, né? Deixar o telefone. As pessoas... quanto ao horário de atendimento, sim. Qual que é o telefone? 3037 1054. E o atendimento ocorre à tarde, né? A partir das 13h30 até às 19h30. Até 7h30 da noite. Isso. Creuza, eu quero agradecer a sua vinda hoje aqui na TVL. Parabéns aí pelo trabalho do Instituto e sucesso pela frente também, tá bom? E nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Creuza Fleck, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Gerontologia, né? Você conhecer um pouco mais do trabalho desse instituto, que existe já desde 2007 aqui em Blumenau e promove, né, ações voltadas aí principalmente à qualificação, à formação de cuidadores de idosos aqui na cidade e toda a região também, Santa Catarina. O TVL Comunidade está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado aqui na TVL de Blumenau, que acompanha, que mostra para você também o dia a dia da cidade e o trabalho do seu vereador. Até a próxima edição. Até lá.